Boa tarde, irmãos e irmãs do Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina. É com alegria que nos reencontramos, agradecendo ao Criador por todas as bênçãos recebidas. Solicitamos aos benfeitores espirituais nos auxiliem na compreensão do tema proposto para esta tarde, que é o mandamento maior. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, versículos 34 a 40, nós encontramos uma excelente transcrição de uma das muitas e belas passagens de Jesus, onde o mestre responde a uma pergunta de um doutor da lei, do grupo dos fariseus, para constrangê-lo. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E nós vamos encontrar na resposta a mais completa, a mais antiga e a mais atual definição de amor que resiste através dos séculos e resistirá por toda a eternidade, porque tem sua origem no amor maior, Deus, sintetizada pelo Rabi. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito ou entendimento. Esse é o maior e o primeiro ensinamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os ensinos dos profetas. Resposta do sublime Galileu. A definição consiste exatamente na comparação como a ti mesmo. É uma dentre as mais belas frases do ensino do sublime mestre. Os reencarnados na Terra são espíritos em diferentes fases de evolução, nós sabemos, numa escala que varia ao infinito. E Jesus se dirigiu a todos indistintamente, iniciando por aqueles cujo amor ainda não ultrapassou a matéria. Ele usa então o símbolo concreto, material, coração, de todo o teu coração. Segue além, dirigindo-se aos que já amam além da matéria, o amor que toca a alma, de toda a tua alma. E finaliza dirigindo-se àqueles que já atingiram o amor entendimento, o amor razão, de todo o teu espírito ou entendimento. Então o mestre substitui o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, e nós vamos compreender: quem ama a Deus tem um viver reto, um viver digno. Quem ama ao próximo como a si mesmo, honra a seu pai e sua mãe, não mata, não comete adultério, não levanta falso testemunho, não cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Está a síntese do decálogo de Moisés. Então Jesus tinha razão ao ensinar ao fariseu orgulhoso que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é um ensinamento que resume admiravelmente toda a lei que Moisés trouxe e tudo aquilo que escreveram ou ensinaram os profetas. O Espírito Emmanuel, pelo nosso incomparável Chico, vai nos dizer que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, a lei do amor. O amor ao próximo. Então ele nos traz: diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas,
fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E continua o amigo espiritual: na antiguidade, todos os povos receberam, através de homens escolhidos, parcelas da lei divina. Inspirados esses homens pelos planos mais altos da vida. Nós poderíamos chamar aqui homens de gênio. Com o mestre, apresentou-se a lei divina em seu esplendor, e ele a ensinou e exemplificou com plenitude de trabalho, com abnegação, com muito amor, revelando-a aos olhos da humanidade inteira. E Allan Kardec brilhantemente coloca nos itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Isso significa, se não praticarmos o amor, não conseguiremos quitar nossas dívidas morais, tendo com isso possibilidades preciosas de remissão e liberação para a eternidade. É o amor. Então, a força que rege o universo, somada à caridade, que é o ato pelo qual deixamos irradiar esse sentimento de amor que abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes, é o que importa para todos nós. Porque é pelo amor que Deus atua no mundo. Por ele, a divindade atrai para si todos os espíritos estacionados nos redutos dos erros, das paixões inferiores, aqueles espíritos que estão prisioneiros da matéria. E Deus eleva-os e os arrasta na espiral de ascensão infinita para a liberdade e para a luz. Mas é preciso que esses espíritos façam o seu trabalho. Sem o amor de Deus, a caridade de Jesus para conosco não nos encontraria. Porque nós todos temos necessidade de amar e receber amor. Então, para que sejamos alcançados por esse bálsamo, nós precisamos fazer a nossa parte, sabendo que o amor é um remédio que consola todas as nossas dores. É o agasalho que cobre toda a nossa nudez, é o auxílio que socorre toda a miséria, é o pão que mata a fome e é a luz que ilumina. Deus para conosco nos traz um exemplo máximo de caridade. Nós sempre estamos colocados entre um espírito mais evoluído em moral, que nos auxilia, e um mais inferior em evolução que precisamos ajudar. Então, fica patente, todos temos deveres a cumprir com ele ou com eles. E aqui vem o exemplo diário. Nós seríamos caridosos se, por exemplo, orássemos diariamente por todos, sem distinções. Se nós ouvíssemos os aflitos, emprestássemos o ouvido para que ele desgravasse aquilo que lhe atormenta, se nós não abalássemos a reputação alheia,
se nós visitássemos os doentes, se tolerássemos as imperfeições dos que conosco convivem, os nossos amados, se apresentássemos o copo de leite àquela criança que está com fome, a sopa para os que passam sem rumo, aquele doente esquecido que precisa de um remédio, aquelas mães abandonadas que precisam de um socorro fraterno, aqueles que dormem na rua e que amariam ter um agasalho sobre o seu corpo triste. E os amigos espirituais nos dizem: se tens amor, repartirás o pouco abençoado que o Criador te confia. Então é preciso que nós auxiliemos, amparemos, distribuamos, pelo menos o que sobra, já que nós ainda não sabemos dar o que nós realmente usamos. Aquilo que sobra à mesa, que sobra no guarda-roupa, que sobra na bolsa. Nós precisamos atender com ternura, com fraternidade, sempre que surgir a ocasião. Porque na maioria das vezes são espíritos em provações dolorosas, que não conseguem superá-las, necessitando do nosso auxílio. Mas aí vem um determinante: nós devemos agir sempre, mas discretamente, com respeito e com consideração. Então nós devemos difundir o socorro material, mas nunca esquecer de distribuir as riquezas espirituais que irradiam-se de nós. Então lembremos-nos todos de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por vir e por fazer. Porque ele está à espera, esse bem maior, da nossa vontade e da nossa disposição. Os amigos espirituais na codificação nos informam, custa tão pouco e quão poucos têm vontade. Então a vera beneficência está em ligar o benfeitor ao beneficiado, desculpando-lhe suas fraquezas, cuidando dos sentimentos machucados e amando-os sem julgamento, principalmente isso. Porque o Mestre nos deixa gravado: amai-vos uns aos outros. Amai-vos é a partícula vos que é o determinante. Está falando diretamente conosco. Então toda a eterna felicidade está contida nesse pequeno ensinamento, que significa devotamento ao próximo. E somente na prática da caridade é onde nós encontramos alegria e consolo. A história apresenta a lembrança de uma multidão de homens de bem que tiveram vontade. E nós nos lembramos de um dos exemplos clássicos do Cristo, o bom samaritano, lembram? Aquele homem considerado como ateu, como herege pelos seus contemporâneos. Ele vai socorrer aquele caído à beira da estrada. E por ali já tinham passado religiosos e não deram bola. E ele vai, tocado pela compaixão, pelo sentimento, pela boa vontade, refrear a sua caminhada e auxiliá-lo.
nós sabemos de cor essa história. E ali ele demonstra as feridas, os desequilíbrios, as chagas e as sombras daquele caído se desfizeram quando ele usou bem a inteligência e foi ao trabalho com devotamento, sem colocar preço àquilo que fazia. Então, para atender e ajudar diante dos problemas que surgem, principalmente nos outros, nós temos que silenciar discórdias, censuras e ampliar o entendimento e o trabalho. Por isso, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua frase inesquecível: fora da caridade não há salvação. Agradecemos a oportunidade, que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Fiquemos na paz do Sublime Galileu. Boa tarde.